forever. We'll keep it together, cause it keeps getting better. Bem-vindos a Condutor, bem-vindos ao Centro de Artes e Cultura, este espaço multicultural que alberga diferentes valências das artes e da cultura. Deixar também que só aqui uma palavra inicial para a Associação Nova Cultura, que está a filmar este evento para o seu programa, o Sofá Amarelo. E será que o desporto poderá ser vivido sem ética? Durante todo o dia de hoje falou-se aqui e muito de ética no desporto. O Plano Nacional de Ética Desportiva é constituído por um conjunto de iniciativas que visam promover a vivência dos valores éticos inerentes à prática desportiva. Falamos da verdade, do respeito, da responsabilidade, da amizade ou da cooperação, entre muitos outros. Convidados de honra para esta sessão final, nesta primeira parte da sessão final, os professores doutores Manuel Sérgio e Manuel Patrício, a companhia também do vereador do Desporto da Câmara Municipal de Pontessor, o engenheiro Rogério Alves, e o primeiro orador que vamos ter aqui é o professor Manuel Sérgio. O professor Manuel Sérgio é filósofo, educador, ativista, cronista, licenciado em Filosofia pela Universidade Clássica de Lisboa, doutor e professor agregado em Motricidade Humana pela Universidade Técnica de Lisboa. Autor e coautor de quase 4 dezenas de livros e inúmeros artigos em revistas nacionais e internacionais, professor catedrático aposentado da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, foi presidente da Assembleia Geral do Clube de Futebol dos Belenenses e vice-presidente do mesmo clube. Foi também presidente da Assembleia Geral da Associação de Basquetebol de Lisboa e presidente do Conselho Fiscal da Associação de Handebol de Lisboa. Sr. Professor Manuel Sérgio, agora as palavras são suas. Eu posso falar? É isso. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui convosco. É sempre um prazer estar com gente de bem. Isto tem assim um ar familiar, de maneira que eu estou mais à vontade. Muito obrigado pela vossa presença. É para mim uma grande honra ter sido convidado pela doutora Sérgia, por vir aqui a doutora Isabel, enfim, estou muito bem rodeado, mas aqui, como diziam os latinos, finis corona topos, é para mim uma alegria imensa estar ao lado do professor Manuel Ferreira Patrício. Fomos colegas na Faculdade de Letras, encontrávamos-nos de vez em quando naquele célebre café Roma, não era? Tudo passa. O Manuel Ferreira Patrício, os senhores sabem, é nome grande na cultura portuguesa e pessoa, estávamos a falar de ética, pessoa de uma ética que vai sendo difícil encontrar. Portanto, isto para vos dizer que é uma honra estar ao lado do Manel, é assim que nos tratamos, somos ambos Manel, e relembrando, olhando para ele, relembrando tempos que não voltam mais, e depois estar com pessoas que merecem o maior respeito e pessoas que, francamente, merecem até a minha estima, porque todas, como dizia o Papa João XXIII, pessoas de boa vontade, homens de boa vontade. Portanto, a todos, muito obrigado. Eu não vou falar muito. Nós não estamos no tempo de falar muito. A gente está no tempo de procurar falar bem, não é? Até porque se eu falo muito, vocês saem daqui e dizem que eu era um peixe-espada, ou seja, chato e comprido. Não é? E eu não quero que me chamem peixe-espada. Então, vamos lá ver. Quando se fala de ética no desporto, isto é um tema que pouca gente liga, não é? Pouca. Sim, quer dizer, porque as pessoas a que ligam é agora depois da manhã o Benfica Porto. É muito difícil, portanto, eu
que tenho convivido com muitos treinadores e jogadores e tudo, tenho convivido muito com eles. Falar de ética, mas o que é que este quer? Pá, isso serve para marcar golos, pá, não. Portanto, isto é um tema já difícil, é um tema difícil. Em determinado estamento, vá lá, da vida desportiva, falar de ética. Eles querem outras coisas, querem dinheiro, há problemas, não, é preciso ir à formação. São os problemas mais instantes do desporto e, portanto, um tipo aparece com ética. É preciso saber apresentar a ética a gente desta, que se calhar também não é forte em ética, não é? Não é forte em ética. Mas porquê é que, na realidade, vamos falar de ética no desporto? Vamos mesmo falar à parte epistemológica, chamar aqui nomes ontológicos, ou seja lá, mas porquê? Na realidade, o desporto não é só uma atividade física, é verdadeiramente uma atividade humana. O futebol, o desporto, uma atividade humana. Isto é logo para começar, uma atividade humana, não é físico. Portanto, o cartesianismo da palavra físico, as pessoas não sentem, não é? Muitas vezes não se sente o que significa a palavra físico neste meio, porque na realidade isto não é um espaço de físicos, isto é um espaço de pessoas em movimento. Não é? Pessoas, o que está aqui são pessoas que enfim, criei um paradigmazinho, movimento intencional da transcendência ou da superação. Isto é que é a área, não é? São pessoas que estão... Um dia, vou-vos contar, e vou-me controlar aqui, que é para depois acabar, porque interessa dar ideias, e as pessoas que sejam depois livres, tipo estar sempre a chatear, nunca mais acaba, não, é pá, meia dúzia de ideias e agora tenham liberdade e façam o que entenderem. Portanto, mas vou-vos contar esta. Em 1982, eu era professor de uma cadeira de primeiro ano, chamada Filosofia das Atividades Corporais. E então, às vezes perguntava aos alunos, o que é que vocês querem ser quando saírem daqui? Nesse tempo, ou iam para professores de educação física na escola ou para preparadores físicos, porque o treinador normalmente era um antigo jogador, não é? O treinador era um antigo jogador. Eu então perguntava e passo por um miúdo e tal, você o que é que quer ser? Quer ser treinador de futebol. Eu olhei para o tipo, mas até achei piada, não é? Achei piada. Você quer ser quê? Treinador de futebol? Bom, então, mas nunca se esqueça que o futebol, o desporto, o futebol, não é uma atividade física, é uma atividade humana. O gajo é todo teso, tipo assim. Mas o que é isso? Então, vou-lhe explicar. Você tem que saber mais do que futebol para ser um bom treinador de futebol. Porquê? Porque, de facto, o futebol é uma atividade humana, não é só uma atividade física. Tudo o que é humano está lá. Se você só sabe de futebol, não chega. O tipo diz-te que esta frase o marcou para o resto da vida e eu, à conta desta frase, tenho dado entrevistas para televisões, sei lá, pá. Portanto, ele diz... Foi José Mourinho, pois. Ele diz que esta frase lhe marcou a vida, não é? Olha que isto não é uma atividade física, isto é uma atividade humana, tudo o que é humano está lá, se você só sabe de futebol não chega, e cada vez estou mais convencido que isto é verdade. Ainda hoje eu falava com um colega meu
da Faculdade de Motricidade Humana e cada vez estou mais convencido de que o fundamental para um treinador de futebol não é a tática, como a gente... Não, a tática é o mais fácil. Outro dia, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, foi lá o Paulo Bento que disse: não, os problemas táticos não são os mais importantes para mim. Ficou tudo... também o engenheiro Fernando Santos, o selecionador nacional, não, também disse: não, mas não é a tática, porque lá o 4-3-3, o 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5, essa laracha toda. Não, o difícil são os problemas humanos, sabe? O que mais importância tem para um treinador, não é? São outros problemas que não é bem a tática. A tática, enfim, aquilo vai-se para o campo, mecaniza-se. Eu cheguei à conclusão que de facto, portanto, trabalhei um ano no departamento de futebol do Benfica, com o Jorge Jesus, e enfim, tirei as minhas... Já tinha falado com muitos treinadores, tinha-os visto, desde o José Maria Pedroto, vocês vejam, eu já ando nisto, né, de uma certa maneira, porque eles conversam comigo, vêm ter comigo e tal. Portanto, estou cada vez mais convencido que o grande treinador, sabendo de futebol, com certeza, tem que ser, acima do mais, um líder, tem que ser um homem que os jogadores admiram, não é? É fundamental que o jogador olhe para o seu treinador, e o admire, não é? Para que o treinador, quando fale, de facto, seja acatado aquilo que ele diz. Portanto, nós estamos... vem-me várias ideias à cabeça, não é? Mas nós estamos precisamente neste nível, no nível do humano. É isso que essa coisa do físico, isso é uma treta, pá, Ai, correr faz bem à saúde, há outros que morrem a correr, pá, não é por aí bem, pá. Essa coisa do correr faz bem, e a coisa faz bem, epá, eu nunca vi, não. Eu dou-me muito com o fisiologista do Benfica, foi meu aluno também, e depois falamos muito, não é? Essa coisa dos tipos terem mais saúde, isso é tudo treta, o tipo morre, sabe lá porquê, pá, não é? Não é por aí, sabe? E vou-vos dizer uma frase do Viktor Frankl, que talvez venha a propósito. Tem uma frase, creio que é de um livro, Psicoterapia do Sentido, uma coisa assim. Ele tem uma frase que eu vos vou dizer, vou repeti-la. Nós, médicos, passamos a vida a dizer aos doentes: faça exercício físico, não coma açúcar, não coma sal, etc. E esquecemos-nos de lhes dizer que o primeiro fator de saúde é que a vida tenha sentido para nós. É evidente, ser feliz é o primeiro fator de saúde. É evidente que o não comer açúcar também são fatores de saúde. Só que este é o primeiro. Há coisas que a gente não se deixar levar, por esta coisa, por esta tradição desta área do físico. Epá, quanto mais físico, mais acéfalo e acrítico, sabe? Na realidade, a gente tem que cuidar do físico, não é? Mas o físico de uma determinada criatura. Eu ainda ontem, esse rapazito, mandei-o ler O Fenómeno Humano, do Teilhard de Chardin. Você veja lá se apanha o fenómeno humano. Para começar, comece por aí, não é? Tem uma frase do Teilhard de Chardin: a matéria destila espírito. A matéria destila espírito, não é? A gente não pode tratar os casos humanos, os casos mesmo físicos. Eu muitas vezes no ginásio do Benfica, não é? Ao mesmo tempo,
interessante, aquele rapaz faz isso, ao mesmo tempo que trabalhava, fazia lá uns alongamentos, uns exercícios, etc. Ele conversava, não é? Ele conversava, dispunha bem, etc. Portanto, há coisas que é possível. É a partir daqui, é porque é uma atividade humana, porque o futebol é uma atividade humana, que é possível falar de ética, não é? Em primeiro lugar, nós devemos saber onde estamos, não é? Nós estamos na área do humano, aquela coisa da divisão do dualismo antropológico cartesiano, ou seja, espírito para um lado, corpo para o outro, que aliás, vocês leem o Vigiar e Punir do Foucault, e lá está que a primeira vez que aparece a educação física é no século XVIII, 1762, ou o que é, de um médico chamado Malesquer, não é? L'éducation physique pour les enfants, educação física para as crianças. Primeira vez que aparece a expressão, essa treta que se dizia antigamente, para mim é uma treta, que havia educação física nos gregos, não havia nada. Havia música e ginástica, era outra coisa, que não tinha nada. Portanto, a educação física é a sombra tutelar de Descartes que preside ao nascimento da educação física e ao nascimento da medicina moderna. Tanto a educação física como a medicina moderna são predominantemente anatomofisiológicos, não é? Faz assim para ter saúde e o gajo morre a seguir. Não interessa. São predominantemente anatomofisiológicos. Portanto, isso depois, esta maneira de entender. Eu agora estava a dizer, lembra-me do Claude Bernard. O Claude Bernard é um dos grandes nomes da história da medicina. E lembra-me quando o indivíduo vai a enterrar, o médico que faz a oração, não é, a homenagem, que o homenageia, para dizer que ele era um grande médico, diz assim: Claude Bernard não era um fisiologista, sendo médico, não é? Claude Bernard era a própria fisiologia, portanto era centrado aqui que estava a medicina. Aliás, o professor de Educação Física aparece como um paramédico. Como vocês sabem, com o Renascimento, com o humanismo, não é? As pessoas começam a ler os autores clássicos greco-latinos e, portanto, é conhecido, não é? Passam a ser conhecidos, não é? Vá lá, da ciência ocidental, vá lá, Hipócrates e Galeno, que utilizavam muito a ginástica como terapêutica, não é? É a partir daí que nasce a necessidade da educação física, da educação, não é? Servindo-se de exercícios ginásticos. Enfim, portanto, é conhecer um bocadinho a Idade Média. É um período ali católico-feudal, não é? Não. Aliás, o Teodósio, em 300 e tal da nossa era, acabou com os Jogos Olímpicos. O corpo, não é? Aquela mania que se entendia mal o corpo, não é? A gente tem que respeitar o nosso próprio corpo, não é? A gente tem que respeitar o corpo, não é? Ouvi-lo, não é? Eu nunca me esqueço, eu, para viver mais alguns anos, não posso andar a correr feito parvo, porque eu não vou daí abaixo. E então, eu no Brasil tenho uns tipos amigos, quando lá vou dar umas alecas, umas coisas, que todas as manhãs correm. Eu também comprei um fatinho de treino, assim, meio manhoso. Também comprei. Mas a primeira coisa que eu faço é comprar a Folha de São Paulo. E então começo a correr com a Folha de São Paulo. E aos 300 metros paro e os outros que se vão embora. E depois ponho-me a ler o jornal. De maneira... Porque o corpo diz-me para eu parar. E, portanto, tenho que parar e não ter essas coisas. Bom, portanto, eu só para vos dizer que nós falamos de ética em desporto precisamente porque esta área não é tanto uma atividade física, não é só uma atividade física, é verdadeiramente uma atividade humana. Reparem, não é?
não há chutos, há pessoas que chutam, não há fintas, há pessoas que fintam, não há defesas, há pessoas que defendem. Se eu não compreender as pessoas, não compreendo nem os chutos, nem as fintas, nem as defesas. Percebem? Quer dizer, eu considero que não há periodização tática, há periodização antropológica e tática, porque antes de cada treino, o treinador, e antes de cada aula, o treinador e o professor devem levantar aquela pergunta, não é? Qual é o tipo de homem que eu quero que nasça do treino que eu vou dar, não é? Porque se eu não tiver um determinado tipo de homem, eu não tenho tática em condições. Portanto, ao mesmo tempo que se trabalha taticamente uma equipa, deve-se trabalhar também o homem, a pessoa que corporiza a tática. Portanto, é a partir daqui que se pode falar de ética. É a partir daqui que se pode falar de ética. Eu posso passar a palavra aqui ao meu querido amigo Manuel Ferreira Patrício, porque ele sabe mais de ética do que eu. E estava ali a professora Isabel, desapareceu, esfumou-se. Está aí. Sabem mais de ética do que eu. Eu fui muito para a filosofia das ciências, para a epistemologia, que eu quando começaram a dizer que era preciso, porque a Faculdade de Motoricidade Humana não tem só desporto. Se fosse só desporto, era Faculdade de Desporto, mas não era desporto, dança, ergonomia, reabilitação. Portanto, o paradigma da escola não podia ser só desporto, porque um bailarino treina-se tanto como tanto ou mais do que, portanto, não é? Eu encontrei a palavra motricidade que me despertou foi em Maurice Merleau-Ponty, não é? Na escola fenomenológica, ou seja, movimento mais intencionalidade, não é? Movimento mais intencionalidade. É isso, de facto, eu disse, não há dúvida que isto é que é a área para poder caber a desporto, a dança, isto, aquilo e aquilo outro. Se fosse só desporto, era como no Porto, era faculdade. Mas não, era muito mais. Portanto, tinha que ser a motricidade para todas as outras modalidades que eu falei aparecerem como especialidades. É claro, não vos vou, agora não tenho tempo a minha contar os inúmeros casos que eu tenho com jogadores, com isto, com aquilo, com aquilo outro, porque não é bem isto não é para isto que eu cá estou, não é? Da maneira que deixo-vos com um abraço, pelo menos vocês entendam porque é que a ética é tão impressionante. Era o Levinas que dizia que a ética era a filosofia primeira. Portanto, a ética é a base. A ética é a base. Uma pessoa sem ética não se pode contar com ela para nada, nem mesmo para o desporto, não é? Nem mesmo para o desporto, não é? E fazer até do desporto um exercício de cidadania, não é? Tudo isto há necessidade de ética, Mas eu deixo-vos assim, mais do que lume, deixo-vos perfume, não é? Deixo-vos assim meia dúzia de ideias. Ficam a perceber que o difícil dentro de um departamento de futebol não é a tática. Não. Quer dizer, o que é que têm estes grandes treinadores? Grande leitura de jogo, que é uma coisa que nem sempre, que não é fácil às vezes. Uma pessoa pode saber muito de desporto e ser um péssimo treinador. Nós não estamos só ao nível do saber, não é? É o homem. Eu tenho uma frase, é o homem que se é que triunfa no treinador que se pode ser. Porque o indivíduo pode saber muito de desporto, porque aquilo é preciso coragem, aquilo não é brincadeira nenhuma, alta competição, não é? O super-homem, não vou falar do Nietzsche, mas aquilo
alta competição é duro, é difícil. Se o indivíduo não for corajoso, se o indivíduo não for perspicaz, aliás, falámos do Mourinho. O Mourinho não sabe mais futebol que os outros. Pá. O Mourinho tem qualidades, quer dizer, é um tipo muito perspicaz. Eu estou-lhe farto de dizer isso, não é? A gente convive muito pelo meio, não é? E ele é muito simpático para mim, às vezes tem aqui, não. Manda-me os mails sempre assim. Meu querido, meu grande professor, é sempre assim que o Mourinho me manda os mails. Mas, portanto, ele é um tipo, é de uma perspicácia invulgar. Eu estou-lhe falando, você não sabe mais que os outros, você tem qualidades, não é? Que de facto são invulgares, qualidades humanas. Não é lá por saber mais futebol que os outros, não. Não é? Qualidades humanas. Estamos no âmbito do humano e, através do futebol, também temos de concorrer ao surgimento de um mundo melhor, não é? A gente não é por estar no futebol, não é? Eu já disse há pouco, o futebol não se destina a fazer bestas esplêndidas. Tem que se destinar a fazer homens, não é? Homens que sejam capazes, eles também, de fazer um mundo diferente. Eu, para falar daquilo que tinha a falar, era durante uma semana, não é? A dizer, desde o tempo do Zé Maria Pedroto, que um dia me ouviu, mas eu sempre me ponho para aqui a contar coisas. Amigos, vai falar o professor Ferreira Patrício. O professor Manuel Ferreira Patrício frequentou o curso de magistério primário em Évora, entre 1957 e 1959, e depois ficou aprovado no exame de Estado para o ensino inicial do Liceu Central de Camões em 1972. Licenciou-se em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Licenciou-se, senhor, que eu sou testemunho. Foi professor do ensino primário entre 59 e 67 e o ensino inicial entre 67 e 84. Doutorou-se em Ciências da Educação como especialista em Filosofia da Educação em 1984 pela Universidade de Évora e prestou provas públicas da educação em Teoria da Educação e Axiologia Educacional nessa mesma universidade em 1992. Na Universidade de Évora exerceu as funções de professor auxiliar, professor associado, de professor catedrático entre 1993 e 2006 e de reitor entre 2002 e 2006. Aposentou-se como professor catedrático da Universidade de Évora em 2006, é doutor honoris causa pela Universidade do Porto, tem uma profunda ligação às suas raízes, a Montargil e à nova cultura que hoje está a filmar este evento. E a Ponte Sor como é que é? Eu fui estudante aqui em Ponte Sor. Sr. Professor, faz favor. Precisamente, os meus cumprimentos a todos, o meu abraço muito especial aqui ao Manuel Sérgio. Nós somos realmente muito amigos há muito tempo. Absolutamente, não é? Desde rapazes. Exatamente. Íamos para o café, Roma e outras coisas mais. Das outras coisas mais é melhor não se falar, não é? Absolutamente. Mas, de facto, eu hoje lembrei, eu ofereci um livro ao professor Manuel Sérgio, o meu último livro sobre o Fernando Pessoa, não é? Que já era uma paixão minha nessa altura. Sim, e depois se tornou uma paixão muito maior quando eu fui professor do Liceu de Évora, não é? Embora eu, na verdade, tenha descoberto o Fernando Pessoa quando tinha 12 ou 13 anos de idade, não é? E depois que fui estudando. Bom, formidável, 12 anos. O primeiro livro que eu li do Fernando Pessoa foi oferecido aqui em Ponte Sor, pelo pai de uma moça que era minha colega no Liceu, que era a Teresa Pita, e o pai era o Sr. Pita, que era funcionário das Finanças ou da Câmara Municipal, já não sei, nunca cheguei a saber com certeza, não é? Era difícil para um rapaz como eu estar agora a distinguir bem o que era um funcionário das Finanças e um funcionário da Câmara Municipal. E ele ofereceu uma primeira edição do Fernando Pessoa, que foi feita pela editora Confluência, pelo Adolfo Casais Monteiro. Foi ainda foste? Que eu li pela primeira vez o Fernando Pessoa. Bonito, pá. Eu depois ainda conheci o Casais Monteiro no Brasil. Eu conheci, depois conhecemos o filho na nossa faculdade. Depois, João Paulo depois o filho, o João Paulo Monteiro. Exatamente. Bom, os meus agradecimentos pelo convite, que eu não entendi como tal. Eu vinha cá para ouvir o professor Manuel Sérgio, não é? Portanto, e agora ali assim é que queria saber que, afinal de contas, também tinha que dizer qualquer coisa, não é? Vou ver se consigo dizer alguma coisa. Ao olhar para o tema, realmente eu acho que a ligação entre a ética e o desporto, no meu caso, é fraca.
não porque eu não gosto de desporto, porque gostei sempre muito de desporto, mas porque não nasci com grandes dons para o desporto. Isso nem eu. Lembro-me que, a certa altura, vi que não era um grande jogador de futebol, e aqui no colégio jogava-se bastante futebol, e havia alguns que eram muito bons jogadores. Lembro-me do Zeca, que é o Carda, que ainda foi depois jogador de um clube da primeira divisão. Não sei se alguém se lembra dele, se alguém o conhece, nunca ouviram falar nele, mas era um excelente jogador. E era o António era o Zeca do Benfica? Ele sempre no Benfica. Está a giro. Foi jogador do Benfica. Foi. E foi o António Figueira, que ainda aí anda, somos muito amigos, já éramos, e que tinha realmente uma técnica soberba. O Zeca tinha fundamentalmente corpo. Não é? O Figueira tinha fundamentalmente habilidade. Não é? Esse não conhecia, esse Figueira. Ora bem, portanto, eu muitas vezes jogava com inveja imensa de não ser capaz de jogar tão bem a bola como eles, não é? Mas já aí aparecia a ética, porque por vezes era atropelado, era mesmo aleijado, não reagia bem a isso, fundamentalmente por motivos éticos. Mas a minha ligação depois aqui ao colégio fundamentalmente orientou-me no sentido da cultura, não há dúvida absolutamente nenhuma, e com ética. Eu lembro-me do Dr. Pires Miguens, que era o diretor do colégio, me ter levado a certa altura a fazer uma conferência sobre o Camões, que saiu agora o Camões do Almeida Garrett, não é? Sim, eu, por acaso, até o trouxe aqui na minha pastinha. Ando a ver se consigo lê-lo de uma ponta à outra, não é? E, portanto, eu tive que fazer uma conferência, mas essa foi digamos, combinada. Foi combinada mesmo. Lá escrevi, lá li, e aquilo correu bem, não é? De facto, nunca imaginei foi que tinha que fazer tanta conferência depois ao longo da minha vida, como acabei por fazer, não é? Umas esperadas, outras inesperadas, como é o caso de hoje, não é? Mas, realmente, eu descobri aí, fundamentalmente, participando naquela peça do Garrett, o Frei Luís de Sousa, que o Dr. Pires, a certa altura, nos levou a representar, e, portanto, eu era o Telmo, só dizia uma palavra durante a peça toda, não é? Estava aflitíssimo para não me esquecer dela, não é? Mas lá ia dizendo, não é? E no fim, acabei por me ligar aos valores. Foi justamente, no fundo, o sentido da minha vida é com essa palavra que pode ser entendido, não é? Porque quando chegámos ao fim da peça, como sabem, a filha do Manuel de Sousa Coutinho e da Dona Madalena está no convento dos dominicanos, não é? E há um cântico qualquer que a peça refere, mas não sabia que cântico era. E eu, como tinha aprendido música, digamos, ainda nos meus tempos de pré-colégio, porque eu fui seminarista em Vila Viçosa e foi aí que eu aprendi música, não é? Realmente ofereci-me para ensaiar uma peça que eu imaginei qual seria. E, portanto, era um Kyrie muito interessante. E fiz isso com os meus colegas. Aquele Kyrie que era cantado no final da peça do Frei Luís de Sousa, ali no Cine-Teatro Antigo, não é? Nasceu aí. Portanto, ensaiei-o com os colegas, não é? E realmente foi uma experiência axiológica que eu vivi. A axiologia é a ciência dos valores. Nós estudámos a axiologia, era uma cadeira do nosso 5º ano. Axiologia e ética. Axiologia e ética, exato. E ética. Ele metia isso. Exatamente. Não é? De modo que foi aqui que eu efetivamente comecei a descobrir a importância fundamental dos valores e a importância fundamental da ética. Quando, na formação de professores que tive que organizar na Universidade de Évora, como sabem, não é? E, portanto, eu introduzi lá uma cadeira na parte final do curso de Axiologia Educacional, que foi até uma expressão que pela primeira vez reuniu as duas palavras, o substantivo e o adjetivo, e houve até os colegas da Universidade do Minho que acabaram por fazer já uns artigos sobre o assunto, mostrando a importância que teve a criação de uma disciplina universitária com o nome de Axiologia Educacional, não educativa, mas educacional. Tinha que ver com a educação, não é? E aí apresentei, de facto, um quadro dos valores que é fundamental, digamos, cultivarmos. Eu posso falar nisso, porque isso acaba tudo por ter que ver com o desporto e com uma palavra que o professor Manuel Sérgio, tu, Manuel Sérgio, utilizaste de uma forma extremamente cheia de significado, que foi o humano. É o homem que está em causa. Verdadeiramente, a gente hoje nem gosta de dizer o homem, é o ser humano, é a pessoa humana
que está em causa, porque as senhoras muitas vezes zangam-se, faz sempre o homem. Os gregos tinham duas palavras para dizer homem. Tinha a palavra anthropos, que quer dizer o homem como ser humano, e tinha a palavra anerandros, que é de onde vem André, não é? Para dizer o homem masculino, digamos, a parte masculina da humanidade. E gyneikos, que é de onde vem depois ginecologia, para dizer a mulher. O homem e o homem mulher, o homem macho, digamos, e o homem fêmea, não é? Mas a palavra que realmente dizia ser humano era anthropos. E nós, quando utilizamos hoje homem, muitos confundem homem com o anerandros, de onde veio o tal André, não é verdade. Bom, mas foi assim. E nessa altura eu criei aquela cadeira e escrevi mesmo um tratado sobre ela, está por exemplo, lições daqueles livros que eu suponho que não te ofereci ainda, não é? Não, mas conheço. Porque eu mesmo aflito para encontrar... Pois, os livros que a gente publica já não tem. Exatamente, não é? Bom, eu ainda tenho um para mim, não é? Mas guarda, não é? Pois, de forma que... De modo que, nessa altura, eu estudei o problema da axiologia a sério, a filosofia dos valores. A filosofia dos valores. Portanto, quais são os valores fundamentais que o ser humano deve cultivar para prestar homenagem aos valores e para, no fundo, se formar com os próprios valores. E são, assim, os valores práticos. Os valores práticos também são necessários no desporto, é fundamental. Por vezes nós vemos, eu fundamentalmente vejo muito futebol, eu sou do Benfica, não é? Portanto, inscrevi-me como sócio do Benfica em 1962, quando cá veio o Pelé. Quando estavas lá com ainda? O Santos. Estava em Lisboa ainda. Eu fui sócio do Benfica, agora sou um sócio que não paga cotas, mas sou sócio ainda, não é? Eu também dava. Inscrevi-me em 1962, por acaso o primeiro jogo que vi com o Pelé, o Benfica perdeu por 5-2. Eu também vi. Também vi o jogo. Tínhamos um defesa central que era um passador autêntico, que era o Raul. Tinha vindo do Leixões, lembro perfeitamente. Então não lembro. Ele deixava passar tudo. Era o Raul Jacinto. Era, exatamente. O Jacinto, tinha vindo de Leixões. Tinha o Pelé, tinha o Pepe. Pagão, tinha um tipo chamado Zito no meio de campo, também muito bom. Santos na defesa esquerda. À esquerda. Lembro perfeitamente disso, não é? E então, nessa altura, portanto, como digo, eu gosto muito de desporto, ainda hoje vejo fundamentalmente futebol, embora a certa altura tenha desistido de me dedicar ao futebol porque não tinha dotes para o efeito. Achava que tinha dotes para correr e corria bem, também era pequeno e magro, não é? Podia correr bem e, sobretudo, para o ciclismo. Lembro-me de ter sido um grande admirador daquele grande vencedor da Volta à França por 3 anos seguidos, penso eu, que foi o Louison Bobet. O Louison Bobet, então não lembro. Eu não vi mais nada na vida senão o Louison Bobet. Eu queria ser igual ao Louison Bobet. Então andava a correr ali a Montargil, que é uma terra menos plana do que Ponte Sor, não é? E, portanto, estava convencido que era um grande trepador, melhor que o Bobet, evidentemente. E, portanto, vivi o desporto com grande entusiasmo. Claro. Esse e outros desportos, não é? Mas não foi esse o meu caminho. O meu caminho foi, a certa altura, mesmo da formação do próprio ser humano. Percebi, a certa altura, que o culto dos valores nos obriga realmente ao culto do homem na sua integridade, na sua totalidade. E então, como digo, tive que construir uma teoria dos valores, uma filosofia dos valores que contemplasse os valores fundamentais para o ser humano. Na base, os valores práticos. Porque, como Agostinho da Silva disse, primeiro é preciso comer, é preciso cuidar minimamente do corpo, é preciso cuidar do corpo sempre. Primum vivere. Primum vivere, daí ainda é filosofar, exatamente. Ora bem, depois dos valores práticos, vinham os valores propriamente de ordem superior. E o primeiro valor de ordem superior que me parecia e continua a parecer-me fundamental eram os valores lógicos, os logos, sim, os que têm que ver com a verdade, o culto da verdade. Depois deste valor, encontrei eu, e lembro-me perfeitamente de ter estudado isto, junto de filósofos alemães, fundamentalmente o Kant, o Windelband, o Rickert, e o nosso espanhol, o nosso Ortega, não é? Ortega. Que eu continuo a admirar extraordinariamente. Ainda a semana passada estive na Universidade de Évora a participar num colóquio luso-espanhol sobre o Ortega e o Guilherme Marias. A história da filosofia, não é? A história da filosofia e outras coisas. Uma obra vasta e extraordinária, não é? De modo que eram depois os valores lógicos. A seguir aos valores lógicos, estamos a ver isto, uma escala que vai subindo, não é? Os valores estéticos.
os valores da beleza, que são fundamentais também no desporto, não é? Não é só o físico, como Claro. o professor Manuel César realmente disse, não é? Os valores estéticos são fundamentais. Uma grande defesa, um grande remate. Ainda ontem ou anteontem eu vi um remate extraordinário. Acho que foi de um jogador do Rio Ave, deve ter sido ontem à noite. Sim, talvez. Não, é? Não vi. Não sei se viram o golo do Rio Ave. Foi um remate absolutamente extraordinário. Em arco, não é? A fazer passar a bola sobre o guarda-redes e a tempo ainda ela entrar ao canto superior esquerdo da baliza. Extraordinário. Isto é belo. Há jogadores em vários desportos, como sabem, não é? Que têm verdadeiramente o poder de realizar lances belos, não é? Mas, portanto, o plano estético, os valores estéticos. Depois, os valores éticos, a seguir aos estéticos. Os valores éticos são os que têm a ver com o comportamento do ser humano. Como é que ele se comporta perante os outros seres humanos. E hoje nós temos a ideia até de que não é só perante os outros seres humanos. Eu, pessoalmente, gosto muito de animais. Já tive pombos, já tive cães, já tive gatos. Cheguei a ter 23 gatos no quintal lá em Montagil. Eles nasciam, eu ia tratando deles. Que grande gataria. Grande gatal. Grande gatal. Grande gatal, exatamente. E tive gatos. Hoje, por acaso, vi uma gata igualzinha àquela que me levou os gatos todos lá para casa, que é uma gata de 3 cores. Só há gatas, só há gatos de 3 cores. Só há gatas. Uma maravilha. Eu penso que a gata olhou para mim como que me reconhecia. Ai, que giro. Devia estar ainda... Penso que ela me vai fazer a brincadeira que fez a outra, que foi a certa altura, eu vou fazer 6 gatos todos ao mesmo tempo. Pois tu, todos ao mesmo tempo. Eu fui tratando delas, a minha mãe não queria inicialmente que eu tivesse os gatos, mas depois aceitou que eu tivesse os gatos, porque leu em qualquer sítio que os gatos nos protegiam dos raios. Quando havia coisas que assim já não, aquilo ia cair sobre o gato, não caía sobre mim. A partir daí os gatos ficaram aliados da minha mãe, não é? E portanto eu gosto muito de animais. E confesso que ainda agora vi ontem ou anteontem, li qualquer coisa sobre justamente, foi qual é o filósofo, do Husserl, que de facto fala da consciência humana e da consciência animal. Reconhece, portanto, que os animais também têm consciência e, portanto, também se comportam de maneira consciente, não é? É claro, ele não refere ainda a psicologia vegetal, mas nós hoje sabemos que de facto existe também uma psicologia vegetal e que não podemos dizer que não há psiquismo nenhum nas plantas, não é? Há também alguma, disso ele não fala. Eu por acaso estava a lê-lo, tenho andado a estudar o Husserl nas últimas semanas e de facto discordei do Husserl nesse aspecto, mas é claro que a psicologia não se tinha ainda desenvolvido o suficiente para se compreender que também há uma psicologia vegetal, não apenas uma psicologia humana e mesmo uma psicologia animal. De modo que, estava eu a dizer-vos da questão estética, não é? Depois a questão ética. A questão ética, eu penso que é importante e gostaria de vos dar essa diferença, distinguirmos entre ética e moral. Fiz há 1 ano e meio aproximadamente na Universidade de Aveiro uma conferência para a qual fui convidado para comemorar os 40 anos da fundação da Universidade, penso eu. Eu tenho lá muitos amigos da Universidade de Aveiro. O principal é o reitor. O reitor foi meu aluno em Évora. Foi meu aluno de filosofia em Évora, Manuel Assunção. Então, era um rapaz extraordinário. E continua a ser, penso eu, um universitário extraordinário e até um reitor extraordinário. Não é? De modo que ele lá esteve a ouvir-me, claro, no ano passado, e eu procurei, o tema era ética e universidade. Como aqui se pode ser ética e desporto. Manuel Assunção? Manuel Assunção, alentejano. Ele nasceu ali ao pé de Arraiolos, numa aldeia ao lado de Arraiolos. De vez em quando vem cá ver-me a Montagil, no verão sempre. Ora bem, estava eu a falar-vos então na ética e moral, porque as pessoas não distinguem, mas eu fiz essa distinção em Aveiro e ela foi muito bem aceita. A moral tem que ver com o comportamento propriamente dito, que pode ser moral, pode ser imoral e até pode ser amoral, ou seja, alheio à questão da moralidade. Portanto, é imoral quando é contra a moral, é moral quando em princípio está de acordo com uma moral, é amoral quando está, de certo modo, alheio a isso. Não tem como referência o critério da moralidade. Mas o meu ponto de vista, e por isso acho muito bem que o tema que escolhestes aqui, para falar de ética e desporto,
porque a ética é superior à moral. A meu ver, a ética é o domínio dos princípios da moral. Portanto, quando nós vemos por que razão é que isto é moral e aquilo não é moral, isso já é um raciocínio de natureza ética, não é verdade? Portanto, eu posso